presentes, né? Temos aí eu, o Iria, Débora, o seu Antônio, Evani, Daniele, o Marçal está aí como assessorando, né? Noemi, que está nos visitando aqui. Então, sejam todos bem-vindos aí nessa nossa aula de hoje. Vai dar continuidade na primeira edição nossa, estudamos sobre o livro de Gálatas, e para a gente começar a aula, eu queria reler de novo os 9 primeiros versículos do capítulo 1, que é o texto base da nossa lição, né? E vamos deixar o texto já aberto em Gálatas, nesse capítulo 1. Então, diz assim o texto: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí Paulo continua: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Esse é o texto base aí da lição 1, onde nós estamos estudando sobre a singularidade do evangelho. Então, na última aula, a gente parou no ponto em que Paulo reivindicava para si a autoridade, né, de se manifestar como ele se manifestou aos crentes da Galácia, aqui conforme nesse texto que nós vimos. Nós vimos na aula passada, né, que Paulo, logo no primeiro capítulo, ele reivindica para si como apóstolo de Cristo, né, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. E aqui a gente estava aqui fazendo aquela diferenciação, né, entre os que são realmente, vamos lá, o apóstolo com A maiúsculo, são aqueles que estiveram com Cristo, recebendo diretamente dele o chamado e o comissionamento para pregar o evangelho. Então, até o senhor Antônio fez uma pergunta, né, para nós na última aula, né? Além dos apóstolos, os 12 que estiveram com Jesus, né, que foi Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas, e depois o próprio Paulo tendo encontro com Cristo no caminho de Damasco. Além desses 13, né, quem mais a Bíblia chama de apóstolos? Eu encontrei mais 9 pessoas na Bíblia, o seu Antônio, que a Bíblia ainda chama de apóstolos, mas vamos colocar aqui pessoas que receberam esse nome de apóstolo porque foram enviados com a mensagem do Evangelho, não que receberam de Cristo, né, o chamado, não que receberam de Cristo aí essa vocação. Mas eu encontrei lá Matias, logo em Atos 1:26, né, quando os apóstolos se reúnem por conta do suicídio de Judas Iscariotes, e aí eles elegem ali Matias. Depois nós vemos Silas, Barnabé, nós vemos Apolo, Timóteo, Epafrodito, Andrônico e Júnias. Então, são esses que a Bíblia coloca aí o nome de apóstolos. Uma boa lista aí para nome de criança, né, velho? Tem bastante nome. Para quem vai ter filho aí, tem uns nomes aí bem interessantes. E são vários. Epafrodito, Andrônico, Júnias, tá aí. Mas o fato é que os apóstolos que nós, Igreja Reformada, temos como apóstolos mesmo com A maiúsculo, são aqueles que receberam diretamente do próprio Cristo, né, o chamado, a vocação, e foram comissionados pelo próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, a pregar o Evangelho. Os demais, diferentemente de Paulo, eles foram chamados por Deus, mas comissionados por homem. Eles foram nomeados por intermédio de homens, né? E aqui cabe, então, uma pergunta para nós. Hoje, nós aqui no século XXI, temos apóstolos hoje em dia? Essa é a pergunta. Temos apóstolos hoje em dia?
nós vemos aí que algumas igrejas, principalmente algumas igrejas aí neopentecostais, né, intitulam seus pastores, né, seus bispos, de apóstolos, né? Mas nós, dentro da Igreja Reformada, não os temos como apóstolos, como a Bíblia nos esclarece, nos ensina o que é um apóstolo. Né? Essas pessoas são pastores, são bispos, assim como nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos os pastores e temos aí os bispos. Então, Paulo, ele reivindica para si essa autoridade, né, que ele tem, e Paulo também, como nos versos 8, ele repete no verso 9, essa autoridade que ele reivindica para si é porque ele traz a mensagem diretamente dada por Cristo, que é o mais puro, singular evangelho. E esse evangelho, a gente vai ver logo daqui a pouco, né? Ele é a régua, ele é o padrão, ele é o cânon, ele é a ortodoxia. Todos nós precisamos estar aí atentos por conhecer, né? E entender do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em suma, pegando o gancho aí da última aula, né, o que nós tínhamos aí para completar sobre essa autoridade de Paulo era isso. E aí o autor, o Timothy Keller, ele entra aqui numa parte onde ele faz uma pergunta: o que é o Evangelho? E aí o apóstolo Paulo, de uma maneira bastante breve, não profunda, porém bastante abrangente, Paulo, nesses seis primeiros versículos, aqui do capítulo 1 de Gálatas, ele vem nos respondendo o que é o Evangelho com 4 outras perguntas. E aí, respondendo essas 4 perguntas, ele nos esclarece aqui e nos dá a conhecer o que é o Evangelho. Então, Paulo, as 4 perguntas que nós temos aqui a responder é quem somos, né? O que Jesus fez, o que Deus Pai fez e por que Deus fez. Tá? Então, se nós observarmos logo aqui no versículo 4, no começo do versículo 4, nós vemos a resposta para a primeira pergunta: quem nós somos? Né? Então, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, Paulo aqui, bem brevemente, ele já diz quem somos. Nós somos pecadores, e Paulo usa uma palavra aqui: nós estamos sem Cristo, arraigados neste mundo, né? E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele deixa mais claro ainda: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, na nossa teologia reformada, né, é um ponto importante, onde nós dizemos que o ser humano sem Cristo, né, ele é um ser humano totalmente depravado na sua vontade, nos seus desejos, nos seus intentos, né, nas suas ações. Então, isso é o que Paulo descreve para nós aqui no verso 4. Nós somos pecadores, sem Cristo, né, arraigados neste mundo. E aí o autor coloca uma coisa interessante, né? Os demais sistemas religiosos, os seus principais expoentes, eles vieram a ensinar. Então, se a gente pegar, por exemplo, dentro do budismo, o Buda veio para ensinar seus seguidores. Dentro do mundo muçulmano, Maomé veio para ensinar seus seguidores, e por aí vai. Mas Jesus Cristo, antes de ser mestre, diferentemente de todos esses, Jesus Cristo ele veio para nos libertar. Essa é a grande diferença de Jesus Cristo com relação a todos os outros sistemas religiosos que nós vemos no mundo. É que Jesus Cristo veio para nos salvar da ira de Deus, veio nos salvar da condenação eterna. Essa é a grande diferença de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes dele ser o nosso mestre, ele é o nosso salvador. Então não faria sentido nenhum Jesus ser o nosso mestre se ele não fosse o nosso salvador. Então, o que importa, o mais importante para nós aqui no Evangelho de Jesus Cristo é que ele é o nosso Salvador. A segunda pergunta que nós podemos responder aqui, quer dizer, o que Cristo fez? Logo no verso 4, nós vemos a resposta: Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus Cristo ela é uma morte substitutiva. Jesus Cristo ele morreu em benefício de nós, e ele morreu no nosso lugar para expiar, para pagar o preço do nosso pecado. E aqui, irmãos, é interessante a gente fazer uma correção, e eu falo para mim mesmo, né?
Muitas vezes a gente diz, né, que aquela cruz onde Cristo foi crucificado, aquela cruz era minha. Eu muitas vezes pensava assim, mas não, irmãos, aquela cruz em que Cristo foi crucificado, aquela cruz era dele. Deus reservou aquela cruz para o seu filho Jesus. Não adiantava nada eu ser crucificado, né, naquela cruz onde Cristo foi crucificado, que eu não me salvaria. Eu gostaria de ler um texto aqui, pedir para a Débora ler. Débora, lê para nós Atos, capítulo 2, versos 22 ao 24, para ficar bem claro para nós, né, que o que Cristo fez, o que Cristo fez. Pode ler. Atos 2, 22 a 24. 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, Pedro aqui está fazendo um discurso, né, para os primeiros crentes, né, convertidos ali em Jerusalém, seus irmãos judeus, né, e falando, então, para os judeus, esse texto, essa pregação de Pedro é para os judeus, ele deixa muito claro para os seus conterrâneos, né, quando ele, varões israelitas, atendei a estas palavras. Aí ele vai, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora, olha só o 23, ó. Sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus, desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Então, irmãos, aquela cruz era de Cristo. Deus preparou aquela cruz para Cristo. Aquela cruz, ela não era minha. Aquela cruz não era de você, aquela cruz não era de ninguém. Deus preparou aquela cruz para o seu Filho Jesus. E se assim não fosse, nós não teríamos a salvação, nós não seríamos salvos. Então, o que Jesus fez lá na cruz do Calvário foi expiar, foi pagar o preço pelo nosso pecado. E na cruz, ele pagando o preço pelo nosso pecado, ele nos justificou. Ou seja, ele levou sobre si os nossos pecados e imputou em nós a sua justiça. De tal forma que nós agora somos aceitos como justos diante de Deus. Então, essa obra é obra de Cristo. Cristo fez por nós. Depois, a terceira pergunta que o apóstolo Paulo, que o autor coloca, que a gente responde nesse texto do apóstolo Paulo, é o que Deus fez. No verso 1, nós vemos lá, Paulo, verso 1 e verso 3, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a Débora leu no texto aí que a morte não podia reter Jesus dentro do túmulo. Não. Deus, então, ele o ressuscitou. Jesus Cristo morreu, foi ao sepulcro, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, isso que Deus fez por nós. Ele ressuscita o seu Filho, ressuscita Jesus, e Paulo diz que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado em vão seria a nossa fé, né? Nossa fé seria vão. E o que mais que Deus fez? Se nós observarmos aí no verso 3, Paulo diz assim, ó, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Irmãos, sem essa obra de Cristo, nós permaneceríamos como inimigos de Deus. Portanto, não teríamos paz com Deus. Então, quem nos traz a paz, quem nos dá a paz, é Deus através da morte e ressurreição de seu Filho Jesus. Então, nós que estávamos sob a ira de Deus, agora temos paz com Deus. Então, foi isso que Deus fez. E, por último, uma quarta pergunta, explicando bem sucintamente, brevemente, o que é o Evangelho, né? Por que Deus fez isto? Por que Deus fez isto? Deus fez isto porque eu, Ivênio, era uma pessoa muito boa. Havia méritos em mim para que Deus fizesse isso por mim. Não, irmãos.
Deus fez isso por causa da sua vontade. Olha o verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, irmãos, nós somos salvos única e exclusivamente pela vontade de Deus Pai. Não há mérito nenhum em nós. Então, uma coisa importante que nós vamos ler nessa carta de Gálatas, e aí Paulo está repreendendo os crentes lá da igreja da Galácia, é isso, né? É achar que há alguma coisa em mim que Deus visse, né, para que ele viesse ao meu encontro me salvar. Não, irmãos. A Bíblia diz que lá na eternidade, antes de nós existirmos, nós já fomos eleitos por Deus. Então, não há nada em nós pelo qual importa que sejamos salvos. Toda a glória pela salvação nossa é de Deus. É uma obra só dele. O Agostinho, ele introduziu um termo na teologia cristã, que não tinha esse termo, né? Monergismo. Né? Monergismo. Então, Agostinho, ele, dentro da teologia cristã, ele diz que o nosso Deus é um Deus monérgico, ou seja, Deus não precisa de nós para a nossa salvação. Até porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, nós aqui entre nós precisamos de sinergia, um ajudar o outro. Deus não, Deus ele é monérgico, ele não precisa da nossa ajuda para nos salvar. Isso é uma obra do início ao fim, obra exclusiva dele. Irmãos, esse é o simples, o singular evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor, Timothy Keller, né, diz que esse evangelho, logo no começo a gente leu na aula passada, né, a mensagem desse evangelho mostra para nós que nós somos piores do que jamais ousamos acreditar, mas essa mesma mensagem do evangelho, ela mostra para nós que nós somos mais amados e aceitos em Cristo, por Deus Pai, né, do que jamais ousamos esperar. Então, ao mesmo tempo que esse evangelho nos mostra que nós somos mais rebaixados do que nós achamos que somos, né, mas ao mesmo tempo somos exaltados porque Deus ele nos salva em Cristo Jesus. Então esse é o evangelho, né, que Paulo aqui vai corrigir dentro da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, entre os crentes ali. E aí, irmãos, o Paulo, o autor aqui entrando numa segunda parte da lição, depois a gente volta nas perguntas, ele fala aqui da questão da contextualização para os nossos dias. O bom dessa lição é isso. A segunda parte procura contextualizar hoje, então, agora nós, no século XXI, essa primeira lição da singularidade do Evangelho. A primeira coisa que ele coloca aqui é essa questão da perversão, da revisão, ou até outro nome que ele dá, da reversão do Evangelho. E aí uma coisa que nós precisamos entender aqui é a ordem do Evangelho, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos elege, Deus nos chama, Deus nos dá a salvação. Deus nos regenera, nos dá a salvação. Essa é a ordem. Não sou eu que vou buscar a Deus, não sou eu que vou aceitar a Deus, é Deus que me aceita. Irmãos, essa é a ordem, né, que Paulo estava procurando ali corrigir, né, no Evangelho, né, na igreja da Galácia. Então, se qualquer coisa for acrescentada a Cristo como um requisito para ser aceito diante de Deus, isso é o que Paulo chama de um outro evangelho, que nada mais é que não é o evangelho. Então, se para sermos salvos, nós precisássemos colocar alguma coisa a mais, além do que Cristo já fez, esse não é o evangelho que a Bíblia nos ensina e reverte e perverte tudo aquilo que da obra salvadora que Cristo veio fazer. Por isso, Paulo, então, se dirige a esses mestres lá da igreja da Galácia e aos crentes que estavam indo atrás, né, para corrigir. E aí, trazendo para os nossos dias, o autor coloca aqui três modelos de igrejas hoje, que nós vemos que o evangelho está sendo pervertido, está sendo revertido. Então, o autor coloca aqui um tipo de igreja, que são aquelas igrejas que ensinam que você é salvo por meio da entrega a Cristo, né? Somado às crenças e a comportamentos corretos que você deve praticar. Então, embora pareça bastante bíblico essa fala, né? Esse ensino, ele destoa
porque essas igrejas acabam ensinando que depende muito do nível, do estágio da sua fé para você ser salvo. Então, se você realmente tiver muita fé, convidar Deus para entrar no seu coração, Jesus Cristo para entrar no seu coração, você vai ser salvo. E a Bíblia diz que nós não somos salvos, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelo nível da nossa fé, não. Nós somos salvos pelo objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé é Cristo. É Cristo. E aí, irmãos, quando a gente olha Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz, né, que pela graça sois salvos mediante a fé. E aí Paulo fala, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, até a fé que eu tenho em Cristo, quem me dá é Deus. Tudo é Deus. Por isso que o nosso Deus, o trabalho dele, do início ao fim da nossa salvação, o trabalho é todo dele. Então, ensinar, se uma igreja ensina que para você ser salvo, depende muito do nível da sua fé, esse evangelho destoa do evangelho que a Bíblia nos ensina, tá? Não é pelo nível da minha fé, ou ser baixo, é que eu não estou salvo, ou pelo nível da minha fé for muito alto, é que eu sou salvo. Não. Nós somos salvos única e exclusivamente porque Deus nos escolheu, Deus nos trouxe a luz, né, do Evangelho de Cristo, mas obra dele. Um outro modelo de igreja que tem aqui nos nossos dias são as igrejas que vai para um extremo da liberalidade, são as igrejas liberais. Então, são aquelas igrejas que começam a ensinar que, independente se você tem religião ou não tem, o que é importante é se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa amorosa. Se você for assim, você vai conseguir se aproximar de Deus e ser aceito diante de Deus. As igrejas liberais. E eu diria que hoje, no século XXI, né, nós temos coisa até pior do que isso. Nós temos aí pastores ensinando que ninguém vai para o inferno, que todo mundo vai para o céu. Nós temos pastor hoje do nosso dia dizendo que todo mundo vai para o céu. Eu só não sei onde eles estão encontrando isso na Bíblia. E tem pastores que estão dizendo aí na internet que a Bíblia precisa ser atualizada, ela precisa ser revisada. Então, nós estamos chegando ao cúmulo de achar que nós precisamos mudar a Bíblia. O que a Bíblia fala não é mais a verdade, já é outra coisa. E tem essas igrejas chamadas as igrejas liberais. E essas igrejas, então, ao ensinar que para eu ser salvo, eu preciso ser uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, para essas pessoas não faz sentido a morte de Cristo. Não faz sentido. Porque se está em meus méritos ser salvo, então para que Cristo morreu por mim? Então, uma pergunta que a gente faz, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3,10, com base no Salmo 14, né? Não há um justo sequer, nem sequer um. Não tem ninguém justo para que Jesus Cristo deixasse de vir a esse mundo e morrer por nós. Não tem. Em segundo lugar, também, essas igrejas, elas encorajam as pessoas a pensar que se elas, então, forem tolerantes, forem abertas, elas vão agradar a Deus. E se elas agradar a Deus, Deus vai gostar delas, elas, sim, vão ser salvas. E um terceiro tipo de igreja também no nosso tempo, né, que se afasta dessa linha da singularidade do Evangelho, são as igrejas que muitas vezes são intolerantes com aqueles detalhes de vestuário, de costumes, de comida, alguns ritos que acaba introduzindo no meio dos fiéis, né, colocando junto com a graça de Cristo. Então, são esses três tipos de igrejas hoje, né, que o autor coloca, que temos no nosso dia, no nosso mundo de hoje, né, que estão se distanciando ou já perverteram de vez o evangelho. Então, esses três exemplos de igreja, tem umas que são piores, são mais venenosas do que outras. E aí fica para nós, né, perguntas, né, hoje, né, depois a gente vai até abrir mais a palavra, o que fazer, né, o que devemos fazer, né, para realmente, para que a singularidade do evangelho alcance essas igrejas também. Uma outra pergunta que o autor coloca aqui, ele pergunta assim: o nosso evangelho
é o verdadeiro? O nosso evangelho é o verdadeiro? Bom, lendo essa carta aqui de Paulo, os versos 8 e 9, Paulo, usando a sua autoridade de apóstolo, né, ele vem nos ensinar aqui que não há outro evangelho a não ser o evangelho que ele ensinou aos crentes lá da igreja da Galácia. Não há outro. E o evangelho, irmãos, que nós aprendemos pelos apóstolos aqui na Bíblia, aqui na palavra de Deus, é um evangelho que nós precisamos conhecer. Esse é o motivo que nós estamos estudando em classe dominical. Precisamos conhecer esse evangelho. Nós precisamos assentir que esse evangelho, ter o assentimento de que esse evangelho é a verdade, e ter a confiança nesse evangelho, de que esse evangelho é a verdade. Então, Paulo, quando ele escreve no versículo 8, ainda que nós, e aí ele se coloca dentro, né, Paulo se coloca dentro, ainda que nós, mesmo eu, Paulo, ou qualquer anjo, vos pregue um evangelho diferente do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, Paulo fala com essa severidade, essas palavras, porque ele sabia que estava mexendo com a vida eterna daqueles crentes das igrejas da Galácia. Então, é muito importante nós observarmos essa palavra dura de Paulo, nesse versículo 8, né, essa autoridade apostólica que ele traz. E aí, irmãos, uma coisa que o autor coloca aqui é que, olhando esses exemplos, né, desses 3 exemplos das igrejas que nós falamos, né, o autor coloca que a Bíblia é quem julga a igreja. Então, a igreja ela é julgada pela Bíblia. Não é a igreja que julga a Bíblia, é a Bíblia que julga a igreja. Então, nós estamos vendo igrejas hoje que elas estão julgando a Bíblia. A Bíblia é que cria e fundamenta a igreja. Então, não é a igreja que cria a Bíblia ou que fundamenta a Bíblia. A igreja deve ser avaliada pelo crente à luz do evangelho bíblico. E aqui, irmãos, eu queria falar uma coisa interessante. O Antônio Patrocínio falou sobre a eleição, né, que vamos ter na igreja para diáconos e presbíteros, né? E olhando também dentro da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, todos nós, quando nós fomos professar a nossa fé, uma pergunta que o pastor diz para nós, né, toda a profissão de fé, ele diz assim para nós, né? Eles prometem ser fiéis à Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto a igreja for fiel à palavra de Deus, e assim nós prometemos. Então, irmãos, nós julgamos a Igreja Presbiteriana do Brasil pela Bíblia. É pela Bíblia que nós julgamos a nossa igreja. E é pela Bíblia que nós julgamos as igrejas que estão dentro ou que não estão dentro do Evangelho. Então, é muito importante nós termos isso, que o verdadeiro Evangelho, que é a palavra de Deus, ele é verdadeiro, e nós não podemos ter dúvidas disso. E, por fim, por que importa para nós, né, defendermos o Evangelho como o apóstolo Paulo defendeu aqui, está defendendo aqui aos Gálatas, tá? Por que Paulo é tão intransigente na defesa do Evangelho? Primeiro, irmãos, porque o outro Evangelho, que não existe outro Evangelho, o próprio Paulo diz, é que se você seguir outro Evangelho, você está se desviando daquele que te chamou. Então, se Jesus Cristo nos chamou para o seu Evangelho, e nós estamos seguindo o outro Evangelho, nós estamos nos desviando de Cristo, foi para quem ele nos chamou, né? Jesus Cristo nos chamou para si mesmo. Em segundo lugar, irmãos, um outro Evangelho, que não é de fato outro Evangelho, o autor aqui ele até usa o exemplo do vácuo, né? Se eu disser que um ambiente ele está com 100% de vácuo, ele está com 100% de vácuo. Eu não posso colocar 10% de ar dentro desse ambiente e dizer que ainda tem vácuo, aquele ambiente ainda tem vácuo. Não tem mais. Ou tem vácuo ou não tem vácuo. Então, o evangelho nosso ou é evangelho ou não é evangelho. Isso é o que Paulo quis dizer aqui no verso 6, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ou é o evangelho, ou não é o evangelho. E terceiro, porque outro evangelho produz maldição. Então, seguir outro evangelho, que não é o evangelho, traz maldição. É o que Paulo deixa bem explícito nos versos 8 e 9.
Então, alterar o evangelho, ou brincar, é brincar com a vida eterna das pessoas. Alterar o evangelho é brincar com o destino eterno das pessoas. Irmãos, agora que nós conseguimos enxergar, então, o que Paulo está querendo dizer com essas palavras duras que ele escreve às igrejas da Galácia, o que está em jogo aqui é algo muito sério, é o nosso conhecimento de Cristo, é a verdade do Evangelho e o destino eterno da alma das pessoas. Então, essa franqueza rude de Paulo é por amor às igrejas da Galácia, é por amor aos crentes da Galácia, é por amor ao povo de Deus. Então, se nós amarmos o povo de Deus, se nós amarmos a Bíblia, se nós amarmos a igreja de Cristo como Paulo amou, nós entenderemos por que Paulo foi aqui tão duro com as igrejas da Galácia. Então, esse irmãos, é o contexto aqui da nossa lição, primeira lição, a singularidade do Evangelho. Eu queria agora deixar aberto para nós discutirmos um pouco. Nós temos aí um tempo, e o autor coloca aqui algumas perguntas para nós pensarmos, tá? E uma pergunta que ele coloca aqui, ele diz assim: qual é a importância da verdade do Evangelho para você? E como essa importância do Evangelho é demonstrada em sua vida? Os irmãos que desejarem, pode comentar alguma coisa nesse sentido, em cima dessa pergunta, sobre o conteúdo da nossa lição, né? Então, qual é a importância da verdade do Evangelho para você? E como isso é demonstrado em sua vida? Alguém gostaria de compartilhar? Falar? Pode falar, patrão. Tá com a microfonia, mas dá para falar. Não, tá ruim. Um pouco. Mas pode falar, agora melhorou. Ah, não. Não mude. Vamos lá. Bom. Oi, Vênio. Eu não queria falar sobre a pergunta ainda, não, mas que você falou um conceito aí muito interessante. Eu não tinha pensado nisso ainda, né? E eu não sei, acho que a gente poderia reforçar essa questão aí, né? Essa questão de que aquela cruz é para Cristo. Você veja, é muito profundo isso. Né? Porque se eu tivesse morrido, o conceito de que aquela cruz seria para mim, né? Bem, ora, veja, se eu tivesse morrido naquela cruz, nada teria acontecido além de eu ter uma morte terrível. Nada. Nem a mim eu salvaria. Nem a mim eu salvaria. Né? Então, por isso que aquela cruz foi para Cristo. Porque o propósito daquela cruz é a salvação para todos os povos. Uma salvação, um ato único e completo, e em si só. Né? Então, quer dizer, Jesus Cristo, através daquele ato, foi capaz de salvar todos aqueles que irão crer nele. E eu queria repetir, se eu tivesse morrido naquela cruz, eu simplesmente teria morrido, não teria salvado nem a mim. Somente isso. Você teria tido uma morte cruel. É uma morte cruel e sem valor nenhum. Sem nenhum valor. Salvação. Salvação, exato. Irmãos, essa é importante, quando a gente fala de ter o conhecimento do Evangelho, né, é importante a gente frisar esses pontos cruciais, né, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a morte dele é uma morte desde a eternidade, né, já planejada pelo Pai. Então, Cristo veio, ele morreu, ele pagou o nosso pecado, ele expiou. E quando a gente fala da justificação, né, é importante ficar muito claro para nós esse termo também da nossa justificação, né? A justificação nada mais é do que isso, né? Cristo na cruz, ele leva sobre si os nossos pecados. E como Jesus Cristo, ele é perfeito diante de Deus, a sua justiça é aceita diante de Deus. Então, no momento em que ele leva sobre si os nossos pecados, Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo. É como se diante de Deus
É como assim, quando eu me apresento diante de Deus, é Deus vendo Cristo em mim. Deus vendo Cristo em mim. Só por isso eu sou aceito diante dele. Só por isso eu sou aceito diante dele. Ivênio. Vamos lá. Eu gostaria também de compartilhar, você está tratando, assim, das verdades essenciais, né, do Evangelho, e eu acho que a forma como a igreja ou as pessoas veem a cruz de Cristo, eu acho que é um marco fundamental em relação a saber se ela segue o princípio bíblico do Evangelho ou se ela está distorcendo essa verdade, né? Como você mesmo abordou, a forma como Cristo morreu por nós é única, foi presciência de Deus, foi desde a eternidade, e isso deve ser encarado como a eterna graça de Deus para as nossas vidas, né? Então, é o princípio fundamental. A igreja que vê a cruz de Cristo como marco e como esse símbolo, a partir dali, ela tem todos os princípios fundamentais. A igreja que já distorce e acrescenta valores humanos ou boas obras ou costumes e usos e costumes, ela minimiza esse sacrifício de Cristo no sentido que ela interpõe algum valor ao que você faz para a sua salvação. Então, ela interpõe que a cruz foi boa, mas você tem que fazer sua parte. Ou seja, a cruz não é única, né? Então, isso é um fator, não é suficiente, exatamente. Então, assim, ela interpõe já com boas obras, com participações humanas nesse conceito de salvação. E eu estava lembrando também, quando você falava sobre a cruz, o Eli também repassou isso, eu tive vendo, acho que na internet esses dias, um deboche que foi feito na cruz no último carnaval, que foi Cristo sendo vilipendiado, e aquilo foi feito um gracejo, Satanás carregando a cruz por Cristo, eu não sei detalhes, mas foi um deboche, assim, bem afrontoso sobre a cruz de Cristo, que aí já é o outro extremo, né? É o desprezo, é o deboche que a cultura do mundo, em oposição a essa graça, em oposição a essa salvação, diz que você pode viver sua vida apesar de tudo isso, e você é dono da sua vida, você tem a sua liberdade. Então, assim, trazendo para o outro extremo, o deboche que o mundo e Satanás, né, porque para Satanás foi o ponto final da ação dele, como ele tenta minimizar essa obra maravilhosa de Cristo. Então, como parte de trazer as pessoas ao mundo, né, debochando da cruz. Sim. Esse extremo, né, que o mundo que o mundo segue, o apóstolo João fala, né, esse mundo jaz no maligno, né? Quando o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno, e aí quando João escreve a carta aos Apocalipse, né, que o pastor Alexandre está estudando também na outra classe, João fala muito desse sistema do mundo, né, o sistema que se opõe a tudo que é de Deus, né? Quando a gente vê esse exemplo que você cita aí de uma festa carnavalesca, é o sistema do mundo, do anticristo, né, agindo contra tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Cristo, tá? Mas isso tudo está nos planos de Deus. Deus coloca isso nos seus planos, está dentro da sua soberania, né? E aí, Débora, uma coisa que muito me conforta é saber que nós estamos nas mãos do Pai, nós estamos nas mãos de Jesus Cristo. Mas uma coisa, isso traz muito conforto. Mas ao mesmo tempo que nós vemos esse mundo, e por isso nós temos que estudar, né? É porque esse mundo, pelo que a gente vê aí, os escritos de João, principalmente aí no Apocalipse, esse mundo cada vez mais vai descambando, cada vez mais ele vai se afastando
cada vez mais ele vai combatendo tudo aquilo que vem de Cristo. E aí, uma coisa que eu fico, às vezes, a refletir, né? Quando Jesus Cristo, ele, lá, acho que é Lucas 18, 8, se eu achar aqui, Lucas 18, verso 8, Jesus Cristo, ele faz uma pergunta muito intrigante, né? Nesse verso. Jesus Cristo estava falando lá sobre a parábola do juiz Inico. E aí, quando chega no verso 8, Jesus Cristo diz assim, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, está falando lá da questão do juiz, que logo vai fazer justiça, porque a parábola conta lá de você estar importunando o juiz, né, para que ele fizesse justiça. Mas aí Jesus continua assim, ó, contudo, quando vier o Filho do Homem, aí Jesus fala da sua segunda vinda, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha a pergunta que Cristo faz. Então, quando a Bíblia compara, quando o próprio Jesus Cristo ele compara, né, que a sua segunda vinda vai ser como nos dias de Noé, né, onde todo mundo estava lá festejando, dando-se em casamento, né, e de repente só aqueles 8 lá da família que estavam ali se preparando para entrar na arca, e assim foi que veio o dilúvio. Então Jesus compara, ou como foi com Sodoma e Gomorra, né, e Abraão orando para Deus, se ali tinha 50, se tinha 45, se tinha 40, e não tinha nem 10 justos lá para que Deus não viesse destruir a cidade. E ali a gente vê que só sai Jó, a sua mulher e as suas 2 filhas, e a mulher ainda olha para trás ainda, ainda vira estátua de sal. Então Jesus Cristo ele compara que a sua segunda vinda vai ser semelhante a esses 2 episódios. Por isso é que ele faz essa pergunta, ó, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha que pergunta intrigante ele deixa para nós. Portanto, essa questão do Evangelho, ao mesmo tempo que traz conforto para nós, traz essa reflexão. Quer dizer, o homem longe de Deus, afastado de Deus, cada vez mais não quer saber nada das coisas de Deus, né? Mas é o mundo que está sob controle, sob a soberania de Deus. Né? E o que cabe a nós, Débora, é defender, como Paulo defendeu as igrejas da Galácia, né? Essa singularidade do evangelho e esse evangelho puro, né? Puro, sem acréscimos ou sem decréscimos, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Oi, Vênio, eu queria trazer uma lição de algo que a gente falou na aula passada para responder essa pergunta que você falou do quão importante é a gente ter a certeza né, a convicção do Evangelho. Quando a gente vê essas questões assim, né, como a Débora contou, tudo mais, a gente vê o total distanciamento. Mas, de uma certa forma, existe uma coisa mais nefasta do que isso. É quando o negócio que a gente falou na aula passada, quando parece, mas não é. Porque quando é tão afastado assim, é quando é como você está olhando, assim, o cara é tão bandido, né? O cara tá com a arma na mão, todas as vezes tá claro, esse cara aí, né? E, claro que representa um distanciamento, né? Não tem dúvida, mas eu acho que existe o outro fator, que é quando a pessoa, quando você tem um amigo que te trai por algum motivo, né? Ele traz sua confiança, ele te puxa seu tapete, por algum motivo, assim, você fala assim, ó, poxa vida, eu esperava isso de qualquer um, menos dessa pessoa. Por quê? Porque se ela está próximo, né, tem uma proximidade com você, você se engana. Você acaba achando que realmente aquela pessoa dá todos os indícios, todos os traços de que, puxa vida, é meu amigo, né? Isso jamais vai acontecer. Essa é a questão que Paulo está falando nessa questão do evangelho, porque assim, ó, parece um evangelho, parece uma questão muito justa, e aí que mora o perigo, porque é através desse parece que muitas pessoas vão se deixar levar. E aí se afastam da Bíblia, se afastam dos fundamentos, aí começam a dar mais importância,
né, para os usos e costumes, por aquilo que o pastor está falando, que o apóstolo está falando, ou sei lá eu o que eles colocam ali, o bispo está falando ali, e se esquecem de olhar e ver assim, escuta, mas o que esse cara está falando aí? Tem fundamento bíblico realmente? Ou ele está embasando em textos que são tirados do contexto para poder dar um ato de veracidade, uma vestidura de verdade sobre aquilo que ele está falando, né? E por isso que a gente vê hoje tanta gente se deixando levar por um falso evangelho, por evangelho aonde tem uma promessa de, como fala, de uma vida regada a muitos bens e muitos benefícios e muitas, como se Jesus Cristo então Deus tivesse numa posição aonde, bom, tudo aquilo que você fizer para mim, eu vou aí vim aqui para te recompensar, eu vim aqui para te dar uma vida muito. Realmente, a vida com Cristo não é uma vida muito boa, mas não é isenta de desafios, não é isenta de dificuldades, não é isenta de desilusões, né? Então, eu acho que isso que é uma questão que. Por isso que é tão importante a gente estudar aqui na escola dominical o fundamento bíblico, porque a gente precisa ter um alicerce muito forte. Nosso alicerce tem que estar muito arraigado, né, assentado em verdades bíblicas, para que não seja qualquer vento, né? Agora esqueci o trecho que diz assim, qualquer ordem de doutrina, qualquer vento de doutrina, pega e te leva para o outro lado, né? Porque não, veja, então acho que esse é um fundamental para a nossa vida cristã, né, para a nossa vida espiritual, é ter fundamentos sólidos, para que a gente possa realmente avaliar o que as pessoas estão. O que esse cara está falando aí? Essa proposta é bíblica ou não é? Por isso mais uma vez, né, essa questão do estudo nosso na escola dominical. A gente precisa conhecer mesmo a Bíblia, né? Eu estava estudando parte dessa lição, né, e ouvindo algumas coisas sobre os apóstolos. Interessante é que os apóstolos, eles que nos ajudaram a interpretar o Velho Testamento. Então, quantas vezes o próprio Jesus Cristo, né, ó, isso que foi citado por Moisés, referia-se a mim, ó, isso que Davi falou era a mim. Os próprios apóstolos nos dando essa interpretação do Velho Testamento. E aí eles foram iluminados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo também para escrever boa parte desse ensino que nós temos no Novo Testamento. E quis Deus revelar isso para nós. Então nós temos que conhecer, porque é isso que Deus quis que nós conhecêssemos. Tá? Então, por isso, essa questão de nós aprofundarmos cada vez mais no estudar, no conhecer a palavra de Deus. E não sermos aqui rasos, não adianta, eu tenho que aprofundar mesmo, tem que estudar. E aí a escola dominical está aí para nos ajudar, né, na questão desse aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. E Jesus Cristo diz, Jesus Cristo diz, errais por não conhecerdes as Escrituras. Então, nós temos que conhecer mesmo a Escritura para não errar. E aí eu fico vendo essas igrejas, igual você citou aí, Eli, fica no evangelho, quer dizer, fica tão raso, não aprofunda no estudo, tá? Ou se aprofunda, muda o contexto, dá uma nova interpretação, e o que a gente vê muitas vezes é uma regressão, quer dizer, tem igrejas que estão, igrejas hoje no século XXI, que estão ensinando os seus fiéis como uma igreja lá da Idade Média. Coisas que a história já nos mostrou, certo? Estão voltando lá atrás, é como se fosse uma igreja lá no tempo da Idade Média, acrescentando coisas e mais coisas sobre o Evangelho de Cristo, que não faz, que é o que Paulo aqui vem condenar. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, né? Ele é simples, mas a gente precisa conhecê-lo, precisa entender, e é o que Deus quis nos revelar, é o que Deus quis colocar para nós, né? Então, faz todo sentido estarmos aqui hoje, né, estudando, debatendo aqui essas palavras aqui de Paulo aos crentes da Galácia.
E, Vênio, se não me engano, a Eva e meu pai levantaram a mão. Vou falar. A Eva acho que está sem câmera. Pode falar, seu Antônio. Seria bom a gente insistir no problema das prioridades da Igreja Presbiteriana. É preciso que a gente conheça a Constituição da Igreja Presbiteriana, onde diz no seu primeiro artigo o que compete à Igreja, quais são os princípios que a Igreja deve seguir. Agora, por ocasião da eleição de oficiais, é muito importante que as pessoas estejam sendo observadas quanto ao cumprimento desses artigos da Constituição da Igreja, que é muito, muito, muito importante. Enquanto a Constituição estiver valendo, é por aqueles artigos que nós devemos pautar a nossa vida. O dado diz que ele publicou hoje, no boletim, alguma coisa sobre esse assunto, referindo-se à eleição de oficiais. O som melhorou? Melhorou muito. Melhorou. Eu troquei de equipamento aqui. Agora ficou bom. E eu preciso ver como que eu resolvo o problema do outro equipamento. Estou precisando de um técnico. Mas... Então, eu queria enfatizar isso e queria dar graças a Deus pelo nível em que as coisas estão sendo colocadas. Eu acho isso muito bom. Quando eu entrei na igreja, há alguns anos atrás, em geral, esse número de anos atrás é maior do que a idade de todos vocês, eu ouvia sempre falar que a pessoa tinha que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler uma vez, ler duas vezes, ler 3 vezes. O fulano de tal já leu a Bíblia 50 vezes. Isso não é uma boa atitude. Uma boa atitude é estudar a Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos lendo a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia, que é muita diferença. Eu leio um jornal, eu leio um gibi, eu leio as notícias do Facebook, mas estudar é outra coisa. Estudar é sentar e refletir nas palavras que estão lá. Não adianta ficar lendo, como se estivesse lendo um romance. A igreja precisa centrar força no que significa estudar a Bíblia. Como a gente está na classe da escola dominical e aqui são todos alunos já mais experientes, talvez isso não seja tanto verdade, mas gente mais nova na igreja, gente vindo de outros lugares em que diz, eu leio a Bíblia. Mas ler a Bíblia não é suficiente, tem que meditar, tem que pedir em oração que o Espírito Santo ilumine a pessoa. Enfim, o que eu quero dizer com ênfase é não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Bem, vamos estudar a Bíblia. A Eva queria falar, Eva? Professor Ivênio. Oi, Débora. Eu levantei a mão, mas foi só para concordar com a fala dos irmãos, tá? Ok, Eva. Fique à vontade, viu? O Eli, como está faltando 4 minutos, aí você quer falar, então, sobre essa eleição, que a gente tinha falado no começo? Bom, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não vai dar tempo agora, né? Ver se eu baixo aqui o. Mas, enfim, nós teremos agora. Desculpa, a gente não estava preparado. A gente falou aí no começo da aula, mas eu não estou preparado porque também não saiu o texto ainda. O Conselho aprovou na última reunião, mas não saiu nem o texto da ata ainda. Mas eu acho que está no boletim. No boletim de hoje. Então, pera só um minutinho aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer o IPCamp aqui. Mas, enfim, nós teremos agora na nossa igreja, né, o vencimento do mandato de alguns presbíteros e também de alguns diáconos, que eu não sei exatamente quantos são. Né, são 3 presbíteros e 4 ou 5 diáconos, ou algo próximo disso. Tá? E
aí nós vamos ter que fazer a eleição. Na verdade, em alguns casos, a gente já tinha vencido o ano passado, mas em função da pandemia, a gente não foi possível fazer a eleição. Mas o tempo está passando muito, e a gente agora quer fazer a eleição desses oficiais. E nós vamos fazer agora, logo aí no começo do ano, né? Acho que é abril, maio, né? Em maio nós vamos fazer já a eleição. Nós estamos montando uma comissão e a gente pretende, então, recolocar, né, preencher todas essas vagas que estão em aberto. Nós vamos precisar contar um pouquinho com o apoio toda da igreja, porque nós não temos uma estrutura para fazer essa eleição de forma virtual ou remota, né, onde todo mundo vai e se loga no sistema aí e faz uma votação. Nós vamos precisar que as pessoas vão até a igreja e façam a votação. E nós temos um quórum mínimo, de acordo com o manual presbiteriano. Então, nós precisamos que aproximadamente aí, a gente não sabe exatamente qual é o quórum aí, mas deve ser algo em torno de 180, 190 pessoas. Nós estamos falando aí de membros comungantes que possam... Maiores de idade. Não precisa ser maior de idade. Não, não precisa ser membro comungante. Possam ir, então, até a igreja e votar. Se você não está indo à igreja por questão de saúde, por questão né, da sua idade, que ainda não está liberado, tudo mais, a gente vai pedir, então, para que você vá até a igreja. A gente vai montar um esquema lá, não sabemos ainda, a comissão vai pensar ainda, né? Nós estamos no momento de formar a comissão, para que você, de repente, possa até fazer lá, assinar, nem precisa sair do carro. Talvez essa seja alguma ideia. Quer dizer, você não precisa ir lá e assistir ao culto. Você não precisa ir lá e ficar fisicamente no trabalho. É só para ir, assinar a lista de presença, votar e pode ir embora, né, e assistir o culto de forma virtual, caso essa seja a sua situação. Tá? Então, nós vamos precisar contar com essa mobilização para que a gente possa atingir o quórum. O que acontece se a gente não atingir o quórum? Cancela-se aquela assembleia, né? A assembleia não teve quórum, infelizmente ela não tem nenhuma validade, marca-se nova assembleia para que a gente consiga lá, né? E até maio, a gente acredita que uma parcela pequena da nossa igreja vai ter tido a vacina, né? Então a gente não vai conseguir até maio ter um retorno normal às nossas atividades. Ele pode falar, patrão. Fala um pouquinho sobre a indicação de nome. Sim. Bem, você pode indicar nomes tanto para presbítero quanto para diácono, né? A indicação, existe um formulário que você pode retirar lá na entrada da igreja lá com os diáconos, mas eu acho também que a comissão deve disponibilizar um formulário eletrônico, para que não precise se deslocar até a igreja para você poder fazer a indicação. E você pode, então, preencher esse formulário, você vai colocar quem você está indicando, tá? E você deve ter uma lista de pessoas que já endossam a sua indicação, tá? Eu sozinho posso indicar? Não, com só a sua assinatura, né? Não, eu não sei quantas pessoas, não sei se já está no boletim, peraí. Acho que são 5. 5? Na última eleição foram 5. Acho que... acho que 5 pessoas, né? Então você coloca o nome de mais 5 pessoas que estão fazendo essa indicação, né? E as pessoas então endossam sua indicação. Agora, você, além de 5 pessoas, você pode endossar de acordo com o número máximo de candidatos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem 3 vagas de presbítero, você pode indicar
3 presbíteros. 3 candidatos. 3 candidatos. Tá? Não, você não deve indicar 4, 5 candidatos. Indique 3 candidatos. Qual é a lógica disso? Você só pode votar em 3. Né? Então, não faz sentido você fazer a indicação aí de 4, 5, se depois você só vai poder votar em 3. Tá bom? Então, você faz a indicação, mas você pode fazer a indicação até o número máximo de candidatos, seja de presbíteros, seja de diáconos. Né? E também vão sair informações importantes em relação a esses candidatos, né? Observe o candidato, observe como é que ele se comporta, é dizimista, participa regularmente dos trabalhos da igreja, né? Tem responsabilidade junto com, por exemplo, com a sua família, leva a sua família à igreja. Essas são questões importantes, são orientações que não são orientações nossas, presbiterianas, são orientações bíblicas. Né? A Bíblia diz que pode alguém que não governa a sua casa governar a igreja? Né? Então, são orientações bíblicas que nós, então, também levamos muito a sério. E eu dou graças a Deus pelo conselho que nós temos hoje, pela junta diaconal que nós temos hoje, porque se as coisas funcionam na nossa igreja, em primeiro lugar, graças a Deus, em segundo lugar, graças a essas pessoas a quem Ele capacita, né, e dá disposição para a direção. Débora, você faz uma pergunta? Não, antes da gente encerrar, eu só gostaria de fazer 2 pedidos de oração. O seu pai ali, que teve cirurgia recente, né? Você tem alguma novidade? Ele está passando bem? Tenho. Meu pai está muito, muito, muito bem. Ai, que Né? bom. Graças a Deus. Né? Não foi uma cirurgia simples, né? A gente ficou muito preocupado, mas graças a Deus ele está em uma recuperação impressionante. Até o médico fica impressionado com a recuperação dele. Graças a Deus. Ele está já saindo para ir no mercado, já podendo ir numa farmácia, né? Com os devidos cuidados. E outra, eu tive contato recente com o pastor Romualdo, a maioria de vocês conhecem, ele pastoreou a nossa igreja, e ele teve Covid recente, e ainda tem alguma manifestação, ele está apresentando ainda um quadro respiratório residual, então eu gostaria de colocar o nome do pastor Romualdo, e agradecer que hoje eu vou tomar a 2ª dose da vacina. Brincando. Que bom. Eli, Oi, patrão. você esqueceu só de dizer uma coisa. As indicações que forem feitas, elas são avaliadas pelo Conselho. Perfeito. E para serem submetidas à eleição, elas precisam da aprovação do Conselho. Perfeito, patrão. Obrigado. É isso mesmo. Bem, vamos orar então, irmãos, para nós encerrarmos. Acho que eu oro hoje. Meu Deus, obrigado por essa aula, conclusão desse primeiro capítulo do livro, da Carta aos Gálatas, onde nós estudamos domingo passado e sobre a singularidade do Evangelho. Nós possamos, à luz da Tua Palavra, estudarmos, entendermos, compreendermos as verdades que o Senhor tem a nos ensinar. Obrigado por cada aluno, por cada contribuição que aqui foi feita. Agradecemos por aqueles que estiveram conosco, por aqueles que não estão conosco, por motivo, tu sabes quais são, às vezes viagem, às vezes outro motivo, às vezes enfermidade. Queremos orar pela recuperação do pai do Eli, que tu estejas dando a ele plena recuperação, como ele mesmo testemunhou, está bem, que o Senhor continue sustentando. Ora ao Senhor também pelo pastor Romualdo, que contraiu o Covid, que o Senhor esteja ajudando, abençoando na sua recuperação, no seu tratamento, e que tudo possa correr bem com ele. Agradeço pela Débora, que está aí já tomando mais uma dose da sua vacina, como área médica que tem sido priorizado pelos nossos governos. Que o Senhor os ajude, que o Senhor esteja à frente,
e que nós possamos, Pai Santo, estar cientes de que Tu estás no controle de toda essa calamidade que tem corrido o mundo inteiro, que é essa infecção, essa doença da Covid. Que Tu estejas realmente abençoando, Pai Santo, a nossa igreja, nessa eleição que está por haver aí de presbíteros e diáconos, que Tu mesmo estejas escolhendo aqueles que o Senhor quer que esteja ali a teu trabalho, a teu serviço. Que o Senhor use a cada um dos membros da igreja como instrumentos teus para escolher essas pessoas. Seja o Senhor mesmo escolhendo através de nós. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um durante o restante desse dia, no culto de logo mais à noite, nos afazeres nossos durante a semana, e que o Senhor nos prepare aí, dar a tua palavra para a próxima aula, no próximo domingo. Vai ser com todos nós, é o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aí a tarefa, viu, irmãos, para a aula da semana que vem, que a Débora vai dar, ler os versículos 10 ao 24 do capítulo 1, tá? Capítulo 1, versos 10 ao 24. Acho que é até o final do capítulo, né? Versículos 10, é isso mesmo. Do versículo 10 até o final do capítulo 1, tá bom? É isso aí. Gente, acabei de ver aqui, são 6 presbíteros e 6 diáconos. 6 e 6, tá? 6 e 6. Ok. Tá bom? Então, bom domingo, irmãos. Obrigado, Ivênio. Bom domingo a todos.